palestra de hoje é como o perispírito é formado, e eu acessei algumas mídias físicas, né? Para quem não conhece, da obra de Allan Kardec, A Gênese, né? Um dos melhores livros para falar sobre o perispírito. Também acessei duas obras do Chico Xavier, Perispírito do André Luiz, Mecanismo da Mediunidade e Evolução em Dois Mundos, tá? Que cobrem um pouco do que tem a Gênese também, mas dá uma visão um pouco mais moderna, já que ele traz um pouco sobre a teoria física também que existe. Eu vou estender um pouco esse assunto, falando um pouco sobre teoria física, falando um pouco sobre o que nós entendemos como conceito, né, da Gênese, e para depois a gente realmente entrar nessa parte do perispírito. Eu quero começar primeiro introduzindo, falando sobre o Evangelho de João. No capítulo 1, versículo 1, ele diz: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. E no 1,14 ele diz: e o Verbo se fez carne, e habitou entre nós, e vimos sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Então, ele fala, no princípio era o Verbo, e o Verbo se fez carne, e o Verbo, em algumas outras traduções, ele fala sobre palavra também. Deus não emite palavra, então a gente pensa mais como uma ação dele, né? Então ele diz o seguinte: no princípio era a ação de Deus, né? Todo aquele conceito, e ele se fez carne. Então a minha palestra vai versar sobre isso, né? Por que é verbo, por que carne? Tá? Então, primeiro eu vou falar um pouco sobre ciência. Quem não conhece sobre as teorias mais modernas, existe uma teoria sobre teoria das cordas, né? Chamada teoria das cordas, que tenta juntar a teoria de relatividade do Einstein com a teoria quântica, que foi desenvolvida depois na década de 60. Ela tenta unificar muitas das coisas que foram escritas anteriormente e que falava sobre a relatividade espaço-tempo, falava sobre as quatro forças fundamentais. Então ele fala sobre gravidade, força nuclear forte, força nuclear fraca e eletromagnetismo. Algumas dessas descrições já foram unificadas no passado. Então antes falava sobre eletricidade, magnetismo, já começou a falar sobre eletromagnetismo, já começou a se falar também sobre força nuclear fraca, ou seja, que atrai os elétrons e com o eletromagnetismo. E além disso, começou a se falar sobre campo, né? Então não é mais sobre a força em si. Então, por exemplo, a gravidade, né? Tem um planeta aqui, um planeta lá, e eles são atraídos por uma força desconhecida. Não, já começa a falar sobre qual a influência desse campo, como é que esse campo se forma, como é que esse campo atua. E eles estão chegando em partículas. Então não é mais o campo, mas assim, os fótons. O eletromagnetismo, através dos fótons, chega em alguma coisa. Então o fóton é uma entidade, o fóton tem uma velocidade que ele se transporta, tem algumas características que a gente consegue medir. Então, todas as três forças nucleares, forte, fraca e eletromagnetismo, eles já conseguiram perceber as partículas. Ou seja, a gente não está mais falando de força, a gente está falando de, eventualmente, matéria, coisa que a gente consegue medir. A gravidade ainda está um pouco fora, mas eles já conseguiram mostrar que existe um campo gravitacional. Então já começaram a medir esse campo e variação desse campo. Ou seja, o que se pensava anteriormente, assim, o universo está lá preso, né, como se fossem as bolinhas girando, na verdade, hipoteticamente, existe uma partícula que sai de cada corpo e chega através do outro. Então eu estou emitindo gravitron, né, que está atraindo outros corpos e que atrai a Terra, e a Terra me atrai também. Eles não conseguiram provar isso, é uma coisa muito difícil, muito nova. Mas se a gente conseguir, ou quando a ciência progrediu o suficiente para chegar nesse ponto, então todas essas forças vão estar descritas através de partículas. E aí essas partículas, você começa a sair do campo teórico, então daquela descrição de energia, para uma questão de matéria. Por isso que é tão importante a gente falar assim: no princípio era o Verbo, e o Verbo se fez carne. Como é que a física está chegando? O mais incrível é que eles começaram a olhar elementos que a gente já conhece, por exemplo, nêutron, próton, elétron, e eles descobriram que a massa associada a esses elementos não é um peso, não é uma quantidade de matéria lá dentro, é energia também concentrada lá dentro. Então a gente começa a olhar aquela teoria do Einstein de relatividade, né, a forma dizendo que
energia igual a massa vezes a velocidade da luz ao quadrado, como uma proposta que diz, não existe massa. Tudo que existe sim é condensação de uma energia. Os princípios, as partículas elementares que a física coloca, ele ainda não chegou a demonstrar que existe uma só, mas ele fala em duas pelo menos. Quarks e leptons. Não vou entrar nesse mérito porque é muito teórico, né? Mas os princípios matemáticos que estão regendo essa questão da teoria das cordas, que não diz mais sobre uma partícula viajando no universo, mas sim elementos extensíveis, como se fosse uma pequena corda mesmo, né? Que vibrando de maneiras diferentes, se comportando de maneiras diferentes, gera toda uma infinidade de matéria e energia, ele permite também criar novas dimensões. Então, o Rodrigo estava falando semana passada, né, sobre os multiversos, ele fala em 26 dimensões, até 26 dimensões. Então, as três conhecidas, espaciais, né, mais o tempo, 7 recurvadas, então ele assume que massa, carga elétrica, tudo isso aí também são dimensões diferentes, mas nada impede que a gente, dentro de cada conceito da relatividade que existe de tudo isso, a gente encontre dimensões dentro de cada dimensão. Então, é isso que eles estão estudando. É um campo que a ciência ainda está muito teórica, né? Então não tem nada comprovado, a não ser algumas coisas que falam assim, eu teorizo que existe o campo o campo gravitacional, e alguém vai lá e cria um instrumento para medir isso aí. Eu digo que existe uma partícula, foram lá e me viram foto, né? Então a ciência, quando ela deixou de ficar preso a alguns conceitos que eles julgavam, né, canônicos, eles começam a perceber. Então a própria teoria quântica fala sobre isso, né? Eles tiveram que parar de pensar como matéria e pensar como onda, né? e mudar as duas coisas. Bom, então o que o Espiritismo fala sobre isso? A física descreve sobre isso aí, mas o que o Espiritismo fala? Primeiro, na Gênesis ele diz o seguinte: espaço e tempo não existem. Se a gente pensar no espaço que nós ocupamos, né, o espaço que a gente imagina, ele é uma fração tão pequena do infinito. O que é grande para a gente? As distâncias que a gente mede, né? A gente mandou satélites, mandou elementos para o espaço, está pensando em conquistar Marte, e a gente vai ter que ficar lá quase 2 anos, né, para ir e voltar, e é uma distância tão pequena, tão ridícula. A gente não tem noção do que seja realmente o espaço, né? A gente acha que dentro do nosso planeta uma árvore é grande, uma casa é grande, e quando a gente começa a tomar a decisão do universo em si, a gente percebe que a gente não conhece nada. Então, a questão do espaço, ela é muito relativa ao que a gente tem. E o tempo, ele coloca que, na verdade, o tempo não existe. Já que o nosso tempo também é tão pequeno, né? O que é uma vida de um ser humano perto da idade da Terra? O que é o tempo que a gente concebe como uma existência da nossa vida comparado com a criação do universo? A gente não consegue ter esse nível de comparação. Então, nesses conceitos, e aí pegando um pouco da relatividade de Einstein, fala, tá bom, o tempo é a sucessão de eventos, né? Quem me garante que a velocidade que a gente está indo, né, essa sucessão pode ir mais rápido ou mais devagar, como ele diz. Então, se eu eventualmente chegar na velocidade da luz, não existe mais tempo, congela. E o que significa congelar o tempo? O que significa essas questões? A gente não consegue entender. Passando em frente, ele fala sobre matéria, e que apenas há uma única matéria ou substância primitiva, que é o cosmos ou matéria cósmica, que isso forma tudo. Então, seria o hálito divino, né? Toda essa substância que forma o universo e que a gente está contido dentro. Todas as teorias que a gente tem são muito incompletas, né? Ele fala sobre, imagina um ser que mora ou habita lá no fundo das profundezas do oceano, que tipo de vida e concepção ele vai ter da vida, né? Então ele está lá no escuro, não vê luz, não vê outros animais, né? Só vê o fundo do oceano, e aí ele começa a conceber o que seria a vida, relação entre os seres, relação de cadeia alimentar, tudo isso. Então ele formou aquele conceito, por mais que ele seja desenvolvido, ele está ali, ele tem aquela observação. Aí um dia pegam esse ser e trazem ele para a superfície, ele encontra uma ilha paradisíaca, ele vê o sol, ele vê as palmeiras, ele vê
a praia, né, a água azul, totalmente diferente do que ele tinha. Aí ele começa a fazer uma outra concepção. Falou, não, peraí, aquela concepção que eu tinha era limitada. Né? O que eu via lá era uma coisa, mas olha só, isso aqui ainda é limitado. Nós temos um conceito e a gente se pega muito espantado. Fala, poxa vida, eu viajei aqui por Michigan. Quanta coisa diferente a gente tem. Né? No Brasil, quantos lugares na Terra tem que a gente fica espantado. Então, os nossos conceitos ainda são limitados, né? E os vieses que a gente cria também. Continuando sobre a questão de matéria, né? E aí tentando descrever um pouco mais sobre isso, ele diz que existe essa matéria cósmica universal que é o fluido etéreo que enche todo o espaço. Então, ela é geradora de mundos e de seres, ou seja, é a mesma matéria que vai criar tudo. Voltando então àquela teoria da física, a partícula elementar é uma só, é formada por essa questão da matéria cósmica. Tá? Ela gera múltiplas forças, indefinidamente variadas, então a gente pode pegar, seria gravidade, magnetismo, atração, afinidade, coesão, amor, né? Afinidade entre pessoas. Todas as relações que a gente imagina que sejam psíquicas, a física não chegou ainda nisso. Né? Como é que eu me relaciono com o outro? Como é que é a questão da mediunidade? Como é a questão de conexão eletromagnética, conversação, né? Visão? Tudo isso ainda é muito limitado. Se a gente pensar ainda no aspecto da Terra, a gente ainda está preso aos nossos sentidos. Né? Então, o que eu consigo perceber é aquilo que eu consigo observar. Então, eu vejo, então eu tenho uma noção. Mas a pessoa que não vê, porque ela tem limitação de cores, ou tem outra visão, tem uma percepção diferente. Eu ouço, mas eu ouço uma frequência limitada, eu não ouço tudo. Né? Eu consigo segurar as coisas, eu consigo perceber peso, eu consigo me relacionar com as coisas, mas eu tenho um certo limite. Então a ciência permitiu que a gente avançasse um pouco mais, criasse outros instrumentos. Mas mesmo assim, nós ainda estamos limitados a esse viés da nossa vida, né? da lesminha lá no fundo do oceano. O que a gente está olhando e aprendendo? Né? Quando a gente vai conseguir realmente sair de dentro dessa concha e começar a tentar observar? Não é uma coisa fácil, né? Porque a gente não tem ideia do que seja. Eu acho que o mais interessante que eu já ouvi falar e abre um pouco esse espaço quem tem mediunidade visual consegue ver outras cores. A pessoa não consegue descrever o que é, porque não existe a cor pra gente, né? A gente está limitado àquela frequência. Então, se a gente imaginar que todo o espectro do eletromagnetismo é possível ser visto pelo espírito, a gente vai perceber que existe uma infinidade de coisas que a gente não consegue ver, né? Então, eu consigo ver até outras dimensões. Como é que eu consigo olhar para a pessoa e vejo todo o corpo dela? Tem várias questões do André Luiz nos livros que ele fala assim, eu me aproximei, comecei a focar naquilo, então eu comecei a ver o trabalho das bactérias dentro daquele organismo. Não é uma coisa que a gente consiga imaginar. Ele fala que chega até o elétron, o nível do elétron. Então, você deixa de depender da luz para poder visualizar, você consegue receber, né? É outro tipo de percepção. Ele fala sobre um brasão universal, né? Que é unidade e variedade, ou seja, existe apenas uma substância simples que forma todos os corpos e uma lei universal e diversificada que cria todas as forças. Então, é esse o ponto que o Espiritismo está demonstrando. Que a ciência vai chegar, assim, uma lei consolidada. A gente vai ter que aprender muito, né? Porque enquanto a gente estiver com essa noção muito presa, né? Não, força nuclear forte, e aí você começa a ver sobre de cores lá dentro, são limitações que a gente coloca porque a gente tenta imaginar como se Deus estivesse pensando como a gente pensa, né? De repente a gente está tentando simplificar isso. A questão de desenvolvimento de matéria e sequência é muito interessante que ele coloca aqui. As leis que presidem toda a formação da história do mundo é a mesma que vai desde o início até o desenvolvimento e também a destruição. Então Deus sempre cria ciclos. Né? Ele nunca vai e cria uma questão que vai ter um início e vai ser eterno.
uma matéria que seja eterna. Ele sempre vai criar, porque isso vai criar reciclagem para novos mundos. E então, o espírito humano chega num ponto que eu não preciso mais de um planeta para viver. Eu vou estar vivendo num outro mundo, numa outra forma. Né? Que a gente até falou. Eu vou precisar de um perispírito para isso. Bom, passando sobre a gênese orgânica, né? Ele vai falar sobre o princípio vital, que é alguma coisa que não pode ser definida ainda, mas que é um princípio especial de todo ser vivente. Então, assim, existe a matéria, e o que diferencia a matéria inerte da matéria orgânica é o princípio vital. Tá? Ele fala sobre uma comparação com uma pilha, ou seja, a energia que existe lá dentro, e aí, buscando um pouco recentemente o que a ciência está descobrindo, eles já conseguiram ressuscitar tecidos mortos. Né? Eles pegaram um tecido de porcos, eles mataram os porcos, enquanto eles matavam, eles estavam verificando lá, e eles perceberam que depois de um certo tempo, que teoricamente não havia mais qualquer força animal ali, nenhuma atividade, eles conseguiram voltar. Então, eles estão falando sobre manter, por exemplo, órgãos mais tempo vivos para poder fazer transplante. Então, abre-se um leque muito grande. Gênese espiritual. Bom, a gente falou sobre o princípio vital. Vamos falar sobre o princípio espiritual. O princípio espiritual não procede da matéria. A gente imagina que sejam coisas totalmente distintas. Apesar de ser uma formação de Deus, Deus não cria a partir da matéria física. Ele vai criar de uma maneira muito especial. A matéria é um objeto instrumento e a necessidade para desenvolvimento do princípio espiritual. Então, aqui ele começa a dizer, você precisa da matéria para poder aprender. Se a gente ficar simplesmente na teoria, tá bom, aprendi sobre a vida, aprendi sobre o amor, ok, mas o que efetivamente você sabe sobre isso? Vamos lá passar pelas provas e vamos ver o que você realmente aprendeu? A melhor maneira de fazer isso aí é limitando o ser espiritual. Então, como é que eu vou colocar limites para que você perceba isso, passando por dificuldades, né? Então, aquela questão de, muitas vezes a gente aprende só com a dor, né? Mas só o amor não resolve. Então, você vai lá, tem uma dorzinha, tem comi demais, dor de barriga, né? Negligenciei alguém, né? Você começa a sentir falta. Então, essas coisas ajudam a gente. O próprio espírito modela e desenvolve o corpo. A questão sobre o corpo em si, né? Que ele é uma coisa exclusivamente material, sofre todas as vicissitudes da matéria e depois de algum tempo também se desorganiza. Ou seja, também passa o ciclo, o espírito então vai sofrer o processo de encarnação, conexão com aquele corpo e depois vai ter que se desligar para poder aprender de novo. O Rodrigo tinha falado semana passada sobre o espírito como um ser indefinido, abstrato, que não tem ação direta sobre a matéria. Então, eu preciso ter um meio para que o espírito se conecte à matéria. Eu não vou entrar em toda a teoria que André Luiz e outros falam sobre vários graus, vários corpos. Nós vamos se prender sobre o perispírito em si. Né? Então, o que é o perispírito? É esse meio indispensável para que o espírito possa se conectar no corpo. Tá? Então, ele é um envoltório fluídico material, ou seja, ele sim é criado a partir da matéria. Tá? Então, ele não é alguma coisa espiritualizada. Só que dentro do grau de matéria e espiritualização, existe uma variedade muito grande. E ele está lá no meio do caminho. Então, ele é uma matéria, só que ele sofre uma modificação especial, para que o espírito possa, então, tomar contato com ele e fazer a ação dele sobre a matéria. Tá? Ele é o traço de união, então, entre o espírito e a matéria. Ele funciona como veículo de pensamento para transmitir todo o movimento do corpo. Então, a partir do meu pensamento, a partir das minhas ideias, eu consigo atuar sobre o meu corpo. E também transmite de volta ao espírito que ele recebe de informações. Então, o corpo sofre alguma coisa, o corpo vai transmitir ao perispírito e o perispírito vai transmitir ao espírito o que está acontecendo. É por isso que também algumas pessoas não têm conexão direta com o corpo. Por exemplo, uma vez eu estava ouvindo uma história de uma menina que não sofria nada, ela tinha, os nervos não eram conectados. Né? Ela podia se bater, né, se cortar, que não sentia nada. Em compensação, também tem a questão de pessoas que têm os membros amputados. Né? Sentem peso, sentem coceira,
continuam a sentir ainda aquele pedaço do mundo que foi desconectado. Bom, durante o processo de encarnação, o laço fluídico vai conectar o perispírito ao germe com uma força irresistível. Durante todo o desenvolvimento do corpo, esse laço vai se encurtando até que chega num ponto máximo de desenvolvimento que cada molécula do nosso corpo físico está conectada ao perispírito. Molécula a molécula. Isso é chamado de princípio vitomaterial do germe. Né? E aí ele faz essa conexão do corpo com o perispírito. O espírito se realiza nesse germe pelo perispírito e quando atinge esse desenvolvimento máximo, a união é completa. No caso da morte, né, o que ele diz aqui, a morte causa a perda do princípio vital e aí com essa perda do princípio vital existe o desligamento do perispírito e aí a morte. E não o contrário, ou seja, o espírito não sai e depois causa a morte do corpo. Entrando finalmente na questão de fluidos, a Gênesis diz o seguinte, que o fluido cósmico universal é essa matéria elementar primitiva, que tem dois estados distintos. Eterização, ou imponderabilidade, que é o estado primitivo normal, e de materialização. Entre esses dois existe um ponto intermediário, que é o que eu comentei do perispírito. Cada um dos estados vai ter fenômenos distintos, né? Então, forças e questões desenvolvidas diferentes. Então, o mais etérico está ligado ao espírito e o mais físico está ligado à questão de ciência, que a gente pode observar. No meio do caminho, o perispírito faz essa ligação e os fluidos espirituais não são detectáveis, né, pela ciência. Então, forças e coisas que acontecem, a gente não consegue, através de instrumentos, ver. Mas conforme a gente for desenvolvendo, a gente vai chegar. E existem, sim, alguns fluidos mais espirituais, mas mais materializados, que a gente consegue perceber. Então, até em alguns casos de materialização, eles conseguiram medir massa, conseguiram medir batimentos cardíacos, algumas coisas assim. Então, você vê que existe uma variabilidade muito grande, né? E que tudo vai depender de como esse fluido está ligado. Nós, então, formamos nosso espírito a partir da matéria que existe na Terra. Tá? Cada corpo vai formar o seu. Ele não entra no mérito de, tá bom, então quando Deus cria o espírito, ele cria o primeiro perispírito, provavelmente acontece, mas ele não entra nesse mérito. Mas o importante cada um tem o seu perispírito e o seu perispírito você desenvolve através da absorção da energia que existe na Terra. Conforme você vai se desenvolvendo, você vai sendo capaz de se conectar à matéria mais sutil. Então ele fala, bem próximo da crosta, você vai ter, até ele fala sobre átomos impuros, né, ou menos pureza. Você vai pegar aquela matéria mais densa, né, aquela matéria que tem mais dificuldade para ser manipulada, mas que aqueles espíritos mais conectados à crosta vão ter acesso a ele. É por isso que, em alguns casos, alguns encarnados não conseguem se enxergar, porque ele consegue ver um certo limite, receber aquela percepção, e alguns espíritos mais avançados, que já estão usando uma matéria menos densa, não vai ser visível para ele. Da mesma maneira como a gente não consegue usar o perispírito sem algum tipo de mediunidade. Tá? Esse desenvolvimento, então, passa por como nós estamos crescendo espiritualmente, né? Eu preciso do perispírito para fazer essa conexão, para poder ter ação sobre a matéria, para eu me desenvolver espiritualmente também e para eu aprender. A questão de o quanto nós conseguimos nos desenvolver e chegar num ponto que a gente vai precisar do perispírito não está esclarecido. Né? O que ele fala simplesmente assim, se eu vou sair de um planeta e vou para outro, eu vou trocar o perispírito, porque não faz mais sentido. Né? Esse corpo, esse perispírito está aqui, não vai ser compatível. Então, eu vou me desconectar desse corpo, do meu perispírito, e chegando num novo planeta eu vou fazer essa conexão. E aí eu vou desenvolver um novo lá. Mas sempre eu vou precisar do perispírito para fazer isso. Tá? Bom, qual a importância de tudo isso? Por que a gente está falando sobre perispírito? Né? Porque nós hoje estamos estudando sobre isso. É uma questão de desenvolvimento intelectual. Né? O Espiritismo diz que nós precisamos caminhar sempre junto. A questão moral, a questão intelectual também. Então, isso faz parte mais dessa questão intelectual.
Lógico que a gente não vai precisar saber disso, né, para amar o próximo, mas quanto mais ele se desenvolve, mais você conhece sobre o que acontece, você pode ser mais objetivo em poder ajudar as pessoas. Então, como é que eu vou dar um passe magnético? Como é que eu vou interagir com a pessoa? Que eu vou entender, né, dessas diferenças que existem. Então, isso é o mais importante para a gente poder atuar melhor sobre isso. E o foco sempre é caridade e amor ao próximo, né? Quanto a gente vai poder ajudar as outras pessoas e esclarecer dúvidas, né, que as pessoas possam ter e questões que elas possam trazer para a gente. Então, é sempre importante para o espírita estar sempre trabalhando na caridade e também na questão de aprender os conceitos, né, para poder se desenvolver. Tá? Obrigado a todos. Eu vou abrir perguntas agora, a gente passou um pouco do horário, mas fiquem à vontade. Obrigado pela palestra, Cleiton, muito bom. Eu estava planejando fazer uma pergunta, você já praticamente respondeu ela, mas eu vou fazer uma pergunta de confirmação. Tá. Eu ia perguntar se a gente, nas diversas encarnações, a gente troca de perispírito ou se a gente vai modificando aquele perispírito né, conforme a gente vai reencarnando. Pelo que eu entendi do que você me falou, a gente vai modificando esse perispírito enquanto a gente está nesse planeta. A partir do momento que a gente vai para um outro planeta, a gente tem que descartar, é uma palavra assim, talvez meio forte, mas deixar de lado, deixar nesse planeta essa matéria desse perispírito para utilizar a matéria do outro planeta para construir o seu próprio novo perispírito. Isso era como você entende? Né? Sim. E também acho que o Rodrigo estava comentando sobre a questão de trocar o corpo físico, né? Nós nos alimentamos espiritualmente, né? E a gente agrega novos valores. Então, não significa que o mesmo perispírito que eu estou usando hoje vai ser indefinidamente, né? Eu vou substituindo as moléculas, partículas, para uma outra condição. Como acontece com o corpo, né? Exatamente. Então, ele fala muito sobre o desenvolvimento do corpo. Ele fala assim, você vai desenvolver o seu corpo para as suas capacidades. Então, o homem vai deixar de ter, né, braços longos, não sei o quê, para caminhar sobre duas pernas e desenvolver mais o cérebro por uma questão física. Mas também o perispírito tem que ir acompanhando isso, né? Então, você não vai conseguir deixar de desenvolver o perispírito porque ele passa a ser um reflexo disso, né? Então, sim, a gente vai trocando, mas não deixa de lado, né? Não faça uma troca em cada reencarnação. Você faz manutenção, né? Em cada encarnação. Obrigado pela palestra. Quando você falou sobre a lei universal única, né? Eu lembrei do que você falou no começo, né? Que primeiro era o verbo e depois virou a carne, né? Veio a carne. Aí eu pensei assim, será que essa lei universal única não seria a vontade? Da mesma forma que existe a vontade que Deus utilizou para criar tudo no universo, ou quase tudo. Será que essa não seria será que Deus não teria utilizado essa vontade que provavelmente é uma força da natureza, né? E que a gente, quando domina ela, consegue criar qualquer coisa? Eu acho que sim. Dessa questão de força única, eu acho que tudo o que a gente tem de vontade, força e relação é uma única lei. Não existe variação, mas não existe modificação. Então, assim, não, a lei do amor é uma. A paixão é outra. A lei do trabalho, não. Tudo é uma coisa só. Tudo motiva da mesma maneira. São variações dessa mesma força. Então, essas variações vão dar nuances de uma força que eu tenho para trabalhar, né, e me desenvolver, da mesma maneira como vai ser uma força que vai me atrair a algum ser. Então, quero ser pai, quero desenvolver uma criança, quero doar o meu tempo para aquilo. Então, para mim é só a variação da mesma força, da mesma lei universal. Legal. Mais alguma pergunta, comentário? Eu tenho uma pergunta. Fiquei um pouco confusa com essa informação quando você falou que uma vez que você vai, né, quando a gente se transporta para um outro
um outro planeta ou alguma outra coisa, que a matéria é diferente, portanto esse perispírito também será de composição energética diferente. Daí me veio que então o perispírito ele está ligado à matéria, portanto ao corpo. Então quando você morre, você não tem mais o perispírito, porém quando o espírito vai reencarnar, independentemente da localidade, daí ele precisará de um perispírito associado àquela matéria para poder se comunicar. É assim? Uma vez que eu estou encarnado no planeta, eu tenho um perispírito. E esse perispírito eu vou levar sempre comigo. Porque a gente estava falando sobre variação, assim, eu vou trocando moléculas, vou trocando partes do perispírito, mas eu nunca deixo o meu perispírito. O que eu mudo é de corpo, então morre o corpo físico, esse corpo físico, deixa de existir o princípio vital, e o perispírito com o espírito vai para uma outra condição. Tudo bem. E eu posso me ligar a outro corpo e desenvolver outras coisas. Uma coisa que acho que falta para linkar é que o espírito desencarnado ele mantém o perispírito ainda formado no planeta Terra, mas ele também não sai do ambiente do planeta Terra. O próprio colônia, umbral, qualquer que seja, é no arredor, assim, é perto da Terra, usando a mesma energia telúrica da Terra. Tanto que se fala que para você sair realmente, aí você realmente deixaria o perispírito para você poder ir para uma outra vibração, outro planeta e formar um outro perispírito. Acho que era esse o meu entendimento. Assim, eu tinha entendido, enquanto estiverem dentro da mesma composição energética material, o perispírito vai permanecer. Sim. Tá legal. Isso quer dizer também, né, só que tentando complementar a pergunta para entender também, que os espíritos, como o Rodrigo falou, na erraticidade, preservam o perispírito e talvez por isso, não sei se é o mesmo entendimento de vocês, no meu entendimento, essa é uma das formas pelas quais os espíritos desencarnados muitas vezes se fazem visíveis para as pessoas encarnadas, porque tem o perispírito que é composto de uma matéria muito menos densa, né? Mais matéria. Ao mesmo tempo que o perispírito, só complementando, ao mesmo tempo que o perispírito ele não tem a mesma estabilidade de um corpo físico. Por exemplo, se eu quiser mudar a minha forma do meu corpo físico, é muito difícil. Já um perispírito, a força do espírito, a mente do espírito, ela consegue alterar a forma do perispírito. Ela consegue, um espírito perturbado consegue fazer com que o perispírito tenha uma forma às vezes grotesca, ou ele pode inclusive assumir formas de outras vidas que ele já teve, mas aí é um outro. Sim, é um ponto interessante. Eu ia comentar sobre libertação, a gente estava falando sobre formas ovoides, né? O mais incrível é o seguinte, somente o próprio espírito consegue conformar o perispírito. Ninguém mais consegue fazer isso. E o mais incrível, se vocês pegarem o livro Libertação, ele fala sobre duas coisas. Uma forma ovoide, que é quando o espírito perde, né, a forma, então ele se torna praticamente um ovo lá. E também um trabalho que é feito em seres inferiores lá, tratando de espíritos lá sofredores, e que eles instigam eles a mudarem de forma. Então eles começam a mentalmente se conectar, hipnotizar, e eles transformam eles em seres animalescos, né? Não animais, mas animalescos. Então formas de lobo, essas coisas. Através da sugestão, eles fazem e se transformam. Então eles não têm essa capacidade, mas o próprio espírito acaba assumindo. Talvez é não. Um elástico o perispírito. Ele é moldado pela forma pelo pensamento. Talvez essa seria uma forma de obsessão entre desencarnados e desencarnados. Sim. Ok? Muito obrigado. Eu que agradeço. Vou fazer então uma prece de encerramento para a gente. Agradecendo a Deus pela oportunidade de estarmos aqui, compartilharmos essas ideias, recebemos do mais alto essas instruções e essa iluminação. Cada um recebeu aquele germe que é capaz de identificar, que vai poder trabalhar, que possamos instigar novas perguntas, procurarmos novas respostas, trabalharmos pelo nosso esclarecimento, pelo nosso desenvolvimento e também aqueles que estão ao nosso redor. Que os espíritos encarnados também possam ter recebido
todas essas vibrações repreendido e possamos ter uma comunhão sublime nessa noite. Agradecemos toda a proteção, que o Senhor fique conosco.